Vamos lá, meus queridos. Salvação pela graça. Bom, é sabido de todos que nós somos salvos pela fé em que Cristo tenha servido de sacrifício pelos nossos pecados. Essa é a primeira parte da graça, ou o princípio da graça, e não ela plenamente. Ok? Veja bem, eu alcanço o perdão sem merecer. Não é meritocrático, apenas pela fé em que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, em que Ele é o Salvador da humanidade. Beleza? Agora, para eu conservar a minha salvação, é necessário que eu passe por outro processo da graça, que é o ensino. E é isso que nós vamos abordar aqui, para que você entenda de forma aprofundada e não seja mais enganado por esses farsantes que estão aí fora dizendo-se líderes religiosos que pregam a doutrina satânica do pecadores justificados. A partir do momento que o indivíduo, sendo pecador, ele é justificado, ele deixa de ser pecador. Ele não pode conservar essa posição. Ou seja, um indivíduo que vive na prática do pecado e mesmo assim está salvo. Não existe isso. Para o cara ser salvo, ele tem que ser justo. E o justo, ele é santo. Ele tem um outro comportamento. Ele é praticante de outras obras as quais Deus preparou para que ele andasse nelas. E tudo isso nós vamos abordar. Ok? Então prestem bastante atenção. Olha, Efésios 2, a partir do versículo de número 1, diz o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Primeira coisa, a morte aqui, definida por Paulo, diz respeito à morte espiritual. Mediante a formação espiritual que o indivíduo tinha e pela vida pecaminosa, ele estava morto. Ok? E Deus foi e nos vivificou. De que maneira? Por meio do Evangelho de Jesus Cristo. 2. Em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, no mesmo destino do mundo, condenado à ira de Deus, segundo o príncipe da potestade do ar, de acordo com o diabo, do espírito que agora opera ou atua nos filhos da desobediência, ou nos que descendem da desobediência. Quem descende da desobediência é o pecador, porque a desobediência diz respeito à transgressão dos mandamentos. Em 1 João capítulo 3, versículo 4, está escrito que o pecado é a transgressão, a desobediência às leis, aos mandamentos de Deus. Logo, o desobediente, aquele que descende da desobediência, ele é o pecador. Versículo 3: Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira ou destinados à ira como os outros também. O Filho de Deus, ele não faz a vontade da carne nem dos pensamentos. Cristo não fazia a vontade da sua carne nem dos seus pensamentos. Ele era guiado pelo Espírito de Deus, para que nós não façamos o que queremos. Isso está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Existe um combate pela nossa sujeição entre o Espírito e a carne. Paulo diz em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 14, que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se o indivíduo faz a vontade da carne e dos pensamentos, ele não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Já começa por aí, beleza? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, ou seja, Paulo está tratando aqui da morte espiritual, o indivíduo vivo fisicamente, mas por conta da prática do pecado, morto espiritualmente. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 6. E nos ressuscitou. Aqui ele está tratando também de ressurreição espiritual e não a literal que há de acontecer. Ele está falando da primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre ele não há o dano da segunda morte. Este indivíduo que ressuscita espiritualmente é aquele relatado em João, capítulo 5, 24 e 25.
que por crerem em Cristo passaram da morte para a vida. Eram os ouvintes do Evangelho. São os ouvintes do Evangelho. Quando você, morto em pecado, ouve a palavra e aceita e entende, você passa da morte para a vida. Você entrou no plano da vida eterna pela fé. Beleza? E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esses lugares celestiais em Cristo Jesus são os ambientes onde Cristo é pregado, onde o Evangelho é anunciado. Ali onde se reúne a igreja. 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ele diz respeito ao benefício que recebemos quando Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e esse é o primeiro impacto da graça, tá? A primeira abordagem que a graça faz à nossa vida, ou o primeiro passo na graça, é aquele onde eu não fiz nada por merecer, apenas criei que Cristo serviu de sacrifício pelo meu pecado, arrependido eu sou beneficiado pelo seu sacrifício. Ali pela fé, ele morreu pelo meu pecado, ele sofreu a minha penalidade, a minha sentença que eu estava destinado, beleza? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva, um presente de Deus. Não vem das obras, como eu disse, a priori nós não somos salvos por algo que tenhamos feito, certo? Pelas obras da lei. Nós somos salvos pela fé. Então nós somos perdoados para aprendermos a lei, os mandamentos, e assim garantirmos a nossa salvação. Olha que interessante. Eu sou salvo, mas para que eu me mantenha na salvação é necessário que eu mude o meu comportamento. Aí entram as obras. Então, a priori não é meritocrático. Eu recebo apenas pela fé o perdão dos meus pecados na cruz de Cristo. Mas para conservar, é necessário que eu mude o meu comportamento. E Deus preparou obras para que eu andasse nelas, para que eu me tornasse praticante dessas obras, para que eu mudasse o meu comportamento, me tornando praticante dessas obras. Então nós vamos entender isso agora. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então como que a salvação não é pelas obras? Fala para mim. As pessoas elas não entendem o que o apóstolo Paulo disse. Paulo não disse que nós continuaríamos na prática do pecado. Paulo em nenhum momento disse que nós seríamos pecadores justificados. Não, ele disse que como pecadores, depois de justificados, seríamos justos e por sua vez santos. E que para conservarmos, a salvação, havia necessidade de que nos portássemos diferentes da maneira que estávamos habituados. Então a salvação é pela graça? É. O perdão do meu pecado, ele não é meritocrático, a priori. Porque se eu voltar a cometer pecado depois de ter conhecido a verdade, é necessário que eu confesse o meu pecado para que a justiça seja restaurada. Isso está em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Certo? Voltando lá para Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós fomos criados para viver as obras que Deus preparou para que nós praticássemos. Certo? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos, vivêssemos nelas. Entenderam isso? Então vamos lá. Para desmistificar e para desmentir, para refutar essa teoria do pecador justificado, o que você tem que entender é que um pecador, depois de justificado, ele se torna justo, logo santo.
não tem como eu manter a condição de pecador justificado. Porque quem é justo não peca, e quem peca não é justo. E se pecando tem que confessar para voltar a ser justificado. Olha que interessante. Não existe essa condição absoluta de um pecador justificado. É como se o cara recebesse autorização para continuar na prática do pecado por meio da fé em Cristo. Como se Cristo fosse ministro de pecadores, ministro do pecado. Jesus não ministra o pecado. Ele veio para retirar os nossos pecados. Então ele ministra a santidade. Ele nos justifica pela cruz. O primeiro impacto da graça na nossa vida é receber, sem merecer, o perdão na cruz de Cristo. Certo? A partir dali, tendo sido feitos justos, nós temos que entrar num processo de aperfeiçoamento para aprendermos a praticar as obras que Deus preparou para que andássemos nela. Isso se chama mudança comportamental. Você vai dar testemunho por meio da sua vida de que você é um filho de Deus. Você vai começar a expressar Deus por meio do seu comportamento, vivendo como Jesus Cristo viveu.